Nesta aula, nós vamos falar sobre a teoria dos stakeholders. Vamos estudar quem são esses stakeholders, como gerenciar ou engajar com esses stakeholders. A gente vai estudar também o papel do governo na implantação da responsabilidade social corporativa, ou seja, que instrumentos os governos podem adotar para fazer com que as empresas, no mínimo, implantem uma responsabilidade social corporativa coercitiva. E a gente vai finalizar mostrando os padrões e as características dos stakeholders. Então, quem são os stakeholders? A partir de 1930, o termo stakeholder, ele surgiu para distinguir os grupos nos quais as empresas têm diferentes deveres, os clientes, os consumidores e os empregados. Então, surge na década de 30 o termo, mas esse conceito, uma base de teoria dos stakeholders, ele surge a partir desse livro, Gerenciamento Estratégico, uma visão baseada nos stakeholders de Freeman. Freeman, em 84, lançou esse livro e era um momento interessante, porque Porter também estava lançando o modelo de avaliação estratégica. E nesse livro, Freeman colocou que existem outros agentes importantes para os quais a empresa, que até aquele momento estava sofocada no modelo de input-output. O que significa esse modelo de input-output? Que a empresa vai estar preocupada apenas com aqueles stakeholders que oferecem recursos. Quem são esses? Os acionistas, recurso financeiro, os fornecedores, recursos materiais, os empregados, recursos trabalhistas, força de trabalho, e se preocupando com os clientes. Mas Freeman, em 84, ele conceituou estas partes interessadas como todos os indivíduos ou grupos de indivíduos que têm a capacidade de interferir e sofrer interferência com as atividades de determinada organização. Antes de Freeman lançar a teoria dos stakeholders, a comunidade, por exemplo, não era levada em consideração na definição da estratégia das empresas. Por quê? Porque a comunidade, qual é o recurso que a comunidade está oferecendo à empresa? Será que aquela comunidade vizinha, vamos colocar ali uma refinaria, aquela comunidade nem tem carro, então ela não é cliente, não deve ser considerada. A Freeman colocou, olhe, essa interação não pode ser apenas nesse modelo de input-output, ela é muito mais ampla. E aí, a partir desse momento, vários outros pesquisadores avançaram nessa discussão de quem são esses stakeholders, como é que eles influenciam a firma. Clarkson lançou em 95 uma definição dos stakeholders como eles tendo uma participação direta, seriam os stakeholders primários. Se ele tem uma participação indireta, os stakeholders secundários. Então, a comunidade que fica próximo da refinaria é um stakeholder, mas é um stakeholder secundário. Mas o secundário não quer dizer que ela é secundária em importância. Ela é secundária porque ela não tem uma atuação direta na empresa, fornecendo recursos. Então, esse modelo é o modelo inicial que existia antes de Freeman lançar o seu modelo com base na teoria dos stakeholders. Então, olha o que a gente está vendo nesse modelo. A empresa no meio e quem está oferecendo recursos, os fornecedores, os empregados e os acionistas. E a empresa está gerando pelos produtos e serviços para os consumidores.
Como Freeman conceituou? No modelo da visão tradicional das empresas, cada uma dessas partes estava fornecendo recursos e a empresa só tinha que gerar para o cliente. Veja o modelo que Freeman lançou. Veja que nesse modelo aumentou o número de partes que estão envolvidas com a empresa. E agora existem trocas, ou seja, não apenas fornecem recursos, mas também interagem com as empresas. Parece simples, parece só um desenho de colocando umas setinhas, colocando mais agentes. Mas não, isso causou uma mudança considerável nas estratégias das empresas, porque ela aumentou o número de agentes que estavam envolvidos no seu desempenho. E nisso surgem novas preocupações. No modelo original, na visão tradicional que existia antes de Freeman estabelecer a sua teoria dos stakeholders, as empresas precisavam se preocupar apenas com os clientes. Ela tem uma preocupação com esses recursos, mas a única exigência ficava focada na oferta de produtos e serviços. Com a visão levantada por Freeman, que existe uma interação, existe uma troca, a empresa tanto fornece produtos dos clientes, como também recebe feedback. O comportamento do cliente também precisa ser monitorado. As decisões do cliente também precisam ser monitoradas. Elas vão impactar nas decisões internas das empresas. A comunidade, que era apenas um vizinho desconhecido, não, exige, ele não quer que haja um acidente, ele não quer se colocar num ambiente de risco. O risco não era apenas o risco ocupacional, garantir apenas a segurança dos trabalhadores. Freeman colocou, a comunidade tem exigências, precisa garantir a segurança desta comunidade. Então, nessa visão ampla dos stakeholders, nessa necessidade de desenvolver estas interações, forneceu um forte apoio à responsabilidade social corporativa, que se encontrava naquele momento iniciando a sua teoria. Iniciando com a definição de Carroll das categorias de responsabilidade social corporativa. E aí vem uma visão mais ampla, agora, de identificar quem são esses stakeholders. Vamos avançar? Vocês já sabem quem são os stakeholders, que existe um relacionamento muito mais amplo, não apenas de input e output, existe um relacionamento, então é importante tomar decisões com base neste relacionamento.